Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezer, mulher do original de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Sejam bem-vindas aquelas que estão conosco aqui no ao vivo e você que irá assistir depois, que você também seja abençoada. Com o tema Bênção Mãe, abençoando os filhos diariamente. Nós já falamos no estudo anterior aqui sobre a responsabilidade de nós como pais. Nós temos responsabilidade com relação aos nossos filhos e a importância de criar os nossos filhos como flecha. E o nosso tema de hoje, com a nossa mentora Maria Manuela de Oliveira, será a bênção dos pais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu convido Maria de Jesus, do Ministério Ezer, na França, para fazer essa oração inicial, que todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, grande será a paz de nossas crianças. Então, Maria de Jesus, você está com a palavra para fazer essa oração inicial. Seja bem-vinda. Amém. Boa noite, boa tarde. É muito fuso horário aqui. Deus seja louvado. Oremos. Pai, graças te damos. Papá, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Eu sei que o Senhor nos uniu aqui para um momento especial. E agradecemos, papá, a disposição de cada uma das irmãs e aquelas que nos tiverem neste momento, quando forem ouvir o vídeo, que elas sejam poderosamente abençoadas, também como nós estamos sendo abençoadas nessa noite, ou nesse dia, como queira. Oh, Senhor, muito obrigado, papá, porque nós temos responsabilidades, sim. O nosso Pai nos entregou responsabilidades, coisas preciosíssimas estão em nós, estão nas nossas mãos, foram colocadas nas nossas mãos. Senhor, nem sempre é fácil, mas é prazeroso, é muito prazeroso, papá. Obrigado por fazer de nós pais, mães que cuidam dos seus filhos, que cuidam daquilo que é mais precioso, o tesouro mais precioso que o Senhor coloca em nossas mãos. Papá, nos abençoamos, oh glória, abençoamos, Pai, cada pai, aleluia, papá, muito obrigado, Paizinho. Papá, nós sabemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Paizinho, por isso nessa hora, Pai da glória, o nosso coração é tão grato, e tanta gratidão para Ti, Senhor, que os pais sejam, Pai da glória, aqueles que aceitam primeiro a repreensão que vem do nosso Pai Todo-Poderoso. Que sejamos, Pai, aqueles que são repreendidos e aceitam a repreensão, como nos fala a Tua palavra em Hebreus 12. E que nós possamos ensinar também aqueles tesouros que o Senhor coloca em nossas mãos. Paizinho, que assim seja em cada lar. Que assim seja, papá, com os nossos filhinhos, nossos netos. Pai, que haja uma geração diferente daqui. Nós te conhecemos hoje. Que não percamos esses valores. Abençoarmos, Pai. Senhor, que nós sejamos uma bênção. E que a nossa geração seja também uma bênção. E que assim seja sucessivamente. Meu Deus, que nessa noite os pais sejam muito abençoados com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção recai em cada lar, em cada família, Pai. Em nome de Jesus, em cada nação. Ainda que seja naquelas nações onde não podem ter um lar, porque estão em guerra, porque estão desunidos. Oh, Senhor Jesus, ajuda.
Ajuda-nos, papá. Perdoa-nos, Ajuda-nos, papá, a sermos pais ensinados, pais que aprendem, pais que entregam a bênção do Senhor, pais que recebem bênçãos e entregam, papá. Ah, Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do nosso paizinho. Muito obrigado por esse momento. Eu agradeço, Pai. Entrego a irmã Maria Manuela, que vai presidir, Pai. O Senhor capacita, derrama da sua unção. E tudo quanto for dito aqui, meu Deus, que seja o Espírito Santo falando através da sua boca. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus, amém. Passamos então para a nossa mentora de hoje, Maria Manuela, que estará falando sobre a bênção dos pais. Graça e paz, amadas irmãs. Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, Filomena, Samba, Anabela, Rosa, irmã Fátima. Sejam todas muito bem-vindas a essa sala de estudo, de oração. E nós vamos, então, dar continuidade com Maria Manuela. Deus é maravilhoso. Quero agradecer a nossa querida administradora do grupo Master, Miriam Silfer, pelo convite. Muito obrigada. Agradecer a Deus porque foi um desafio. Ultimamente o Senhor tem me trazido assim alguns desafios. E hoje, enquanto eu ia para o serviço com a minha colega, eu ainda dizia à minha colega, olha, fazer esse estudo foi massa, porque fui muito confrontada. Mas Deus é bom. O tema que nós temos para hoje é a bênção dos pais. Amém? A bênção dos pais. Mas antes que passemos para isso, vamos orar. Amém? Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Deus amado, nós queremos clamar pela presença do Teu Santo Espírito, pois Ele é que nos guia a toda a verdade. É Ele quem nos revela a Tua palavra. Então, Espírito Santo, manifesta-te livremente no nosso meio, Espírito Santo, se conosco, conduza-nos e leva-nos ao conhecimento daquilo que o Pai quer, que o Pai preparou para nós nesta hora. Pai amado, que os nossos corações, os nossos olhos se abram hora, Pai Celestial. Deus amado, reconhecemos que somos falhos e que a todo momento, Pai, nós temos falhado, Senhor, como tuas filhas, como tuas servas, como mães, como pais, Senhor, temos falhado e queremos nos achegamos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha, nos aperfeiçoe, nos transforme pelo poder da Tua palavra, para que possamos ser nós. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e clamamos para que essa palavra seja uma bênção para todos nós, porque essa palavra vem de Ti, Senhor, e não de nós. Amém. Primeiramente, né, quando falamos de bênçãos, nós nos perguntamos, bênção, sim, mas o que é uma bênção? Né? Porque ouvimos muitas vezes as pessoas quando falam em bênção, referem-se simplesmente a coisas grandemente abençoada. Ah, Deus me abençoou com uma casa, me abençoou com um emprego, com um casamento, mas o que é uma bênção, afinal? Né? Uma bênção, na verdade, a palavra bênção é uma palavra que significa dizer, desejar o bem a alguém, né? Daí que deriva a palavra bendizer, benzer, bênção, né? E isso já, num sentido religioso, podemos dizer que uma bênção graça de Deus sobre uma pessoa, sobre alguma coisa, sobre um determinado propósito, qualquer que seja uma graça de Deus, é um favor de Deus para nós. Dizíamos que a bênção, né, é uma graça de Deus sobre uma pessoa, sobre determinada coisa, sobre um propósito, até mesmo sobre uma extensão, um objeto de alguma coisa. E
Por que que é importante abençoar? É importante abençoar porque nós, como filhas de Deus, temos que querer o bem do nosso próximo. Amamos o nosso próximo, ainda sem falar dos nossos filhos. Então, nós temos que almejar coisas boas para o nosso próximo. Temos que querer coisas boas. Aquilo que nós desejamos para nós e para os nossos, também temos que desejar para os outros. Amém? Mas aqui o nosso tema é a bênção dos pais, aleluia. E quando falamos de pais, quem são os pais? Os pais são aqueles que geram, não só aqueles que geram, mas aquele que provê, aquele que supre, que instrui, aquele que protege, né? Aquele que direciona, que ama, que mostra o caminho. Porque muitos não geram, mas são pais e melhores que aqueles que geraram. Amém? Então, por que a bênção dos pais? A palavra nos mostra no livro de Gênesis 49, Gênesis 49, Jacó abençoava os seus filhos. Aleluia. Antes da sua morte, Jacó chamou os filhos para abençoar. Por que Jacó abençoou os filhos? Porque Jacó percebeu que ele era a maior autoridade na vida dos seus filhos depois de Deus. Amém? Porque os pais são autoridade na vida dos seus filhos. E as palavras, quando vêm de uma autoridade para nós, elas são decretos liberados. Então, Jacó, ele abençoou os seus filhos, não é? Verdade? Ele chamou a cada um e dizendo o que seria feito a cada um deles. O que ele desejava para cada um desses filhos. Ele, se nós formos ver, chamou os filhos todos, né? No verso 1 diz, depois chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Parando por aqui, vejo que Jacó chama Rúben e está mostrando que ele quebrou princípios. Porque para nós alcançarmos bênçãos, nós temos que reconhecer que em tudo há princípios a serem respeitados. Para que as bênçãos cheguem até a nós precisamos respeitar princípios. E porque o nosso Deus é um Deus de princípios, Jacó era servo de Deus, ele também respeitava os princípios estabelecidos por Deus. Aleluia. Aqui ele fez ver a Rúben, por ele ter violado os princípios, por ter dormido com a concubina do seu pai, ele perdeu a bênção. Conforme dizemos muitas vezes, esse é mais um caso que nos mostra que Deus ele perdoa, mas nós não nos livramos de sofrer as consequências dos nossos atos. Amém? No verso 4, no verso 5 ele diz, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Ou seja, eles agiram por conta própria. Mais uma vez, o Senhor nos mostrando que quando se viola princípios, nós não alcançamos bênçãos. Amém? E mais a seguir ele diz, maldito seja o furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, era dura. Eu os dividirei em Jacó, em Jacó e os espalharei em Israel.
Já quando falava para Judá, ele disse: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-te como leão, e como um leão velho, quem o despertará? Aqui, quando vemos Judá, vamos parar para o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, ele é proveniente da tribo de Judá. E aqui diz que Judá é o leãozinho. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Recompensa. Recompensa para Judá. Recebeu bênção, porque ele diz: o cetro não se arredará de Judá. Isso ainda no verso 10. O cetro não se arredará de Judá. O Senhor prometeu, da tribo de Judá, veio o rei Davi, Salomão e tantos outros, e finalmente o Senhor Jesus. Aleluia. Finalmente o Senhor Jesus. Quer dizer que nós recebemos bênçãos. O maior exemplo das bênçãos dos pais vem do Senhor Deus. A palavra no livro de Efésios nos diz, Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus, ele quando deu a terra aos homens, ele disse aos homens para domínio sobre ela. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você ouve, você obedece a palavra do seu Pai, então você é abençoado. Eles perceberam, compreenderam, pais e mães, o poder que têm sobre a vida dos seus filhos. Porque, infelizmente, ainda vemos com alguma tristeza pais maldição sobre os seus filhos. Você é gatuno, você quando crescer vai ser bandido, você é assado, você é cozido, você nunca vai prestar, você nunca vai valer nada. Mas quando nós compreendemos o que a palavra de Deus nos diz, nós temos de tomar outra postura, porque quando vamos para o Salmo 127:3, ele nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flecha guerreiro. Aleluia. Então, aqui o Senhor está a mostrar que os filhos não são seus, minha irmã. Os filhos que nós temos não são nossos. Eles pertencem a Deus. Nós somos simplesmente cooperadores de Deus aqui na terra, para direcionar os filhos, estas flechas, no caminho do Senhor, porque nos será cobrado. Nós tivemos a bênção de gerar, de sermos chamadas mães, de sermos chamados pais. E então, quando nós compreendemos que eles não são, nós estamos cuidando de algo alheio, o nosso cuidado tem que ser redobrado. Do mesmo jeito que se alguém vem ter conosco e diz: olha, eu vou viajar, estou numa situação assim, por favor, guarda essa minha caixinha aqui de joias na tua casa. Eu tenho cuidado redobrado, maior cuidado do que com as minhas próprias coisas, porque é algo que não me pertence, é algo que me vai. A pessoa, quando chegar, vem ter comigo, vai dizer: Manuela, onde está a caixa de joias que eu te entreguei? O meu tesouro, aonde está? E ela vai conferir para saber se está do jeito que ela deixou. Aleluia. Com os filhos não é diferente. Deus vai cobrar aonde estão os pequeninos que eu te entreguei. Qual é o caminho que eles estão seguindo? Aonde eles estão? O que é feito deles?
E muitas vezes nós nos esquecemos disso e queremos apenas pensar: meu filho tem que ser doutor, a minha filha tem que ser isso, tem que ter um grande casamento com um homem rico, tem que viajar pelos países todos. Aquilo que eu não fiz, o meu filho tem que fazer, a minha filha tem que fazer. Será que é aí a direção que Deus aponta para ele? Será que é essa a direção? Temos a mania de dizer, muitas vezes: ah, não, eu já não estudei, meu filho tem que estudar. Eu sou enfermeira, então meu filho tem que ser médico. Eu sou professora, meu filho tem que ser ministro da educação. Muitas vezes ouvimos pessoas falando sobre isso. Para dizer a verdade, amada irmã, eu ouço isso com alguma tristeza. Porque parece que colocam isso, incutem isso na cabeça dos filhos e criam eles próprios ou elas próprias adversários que não são para ter. Porque quando eu digo que o fulano tem que me ultrapassar, tem que ser mais do que eu, é como se eu estivesse em uma competição. Não, eu tenho que ser superior que o meu pai, porque o meu pai ele me disse isso desde criança, que eu tenho que ir até onde ele não chegou. Ir até onde ele não chegou, onde será? Aonde será esse ir? Aonde o meu pai, aonde a minha mãe não chegou? A palavra está a dizer que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Você e eu somos guerreiras. A flecha está na nossa mão. Então, se a flecha está na nossa mão, quer dizer que nós temos o controle sobre o alvo a atingir. E se a flecha está na minha mão, significa que eu é que vou soltar a flecha na direção certa, no alvo certo. Então, como é que eu vou soltar? Na instrução. Na orientação que vamos dar. Rabassúria recomanai. Na instrução que vamos dar aos nossos filhos. O caminho que vamos mostrar. Rabasse canta labassúria. Provérbio recontreanda labraço de cai. Provérbios 22, 6. Cheremanto labraçores. Mostra o caminho, menino. Mostra o caminho que deve andar ao menino. Para que ainda quando envelhecer não se afastará dele. Que caminho temos mostrado aos nossos filhos? Que tem que ter o tênis que o colega tem? Que tem que ter uma mochila melhor que a colega? Que o seu telefone tem que ser melhor que da amiga dela? Que se a amiga dela comprou um iPhone 11, a minha tem que ter um 14, um Pro Max? Essa é a educação. Se a Miriam tem os filhos no colégio particular, eu também tenho que pôr em um colégio mais caro, o da Miriam. Essa a direção. Não é esta a direção que o Senhor nos mostra. Pai e mãe têm que compreender que o futuro do filho está nas suas mãos. Enquanto ele é criança, nós aleluia. Deuteronômio remacandalabash. Deuteronômio 6, remacanta. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Diz o Senhor ao seu povo, Israel: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e levantando-te. O Senhor está a dizer que as palavras que são o tesouro escondido em nós, vasos de barro, a palavra que é espírito e vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta,
deve ser transmitida aos nossos filhos. E quando ele nos diz que delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e levantando-te, ele está a te dizer que isso leva tempo, que não é da noite para o dia. E desde pequenino, é no decorrer, é na caminhada, enquanto ele ou ela se faz homem. Nesse tempo, tem que dirigir, tem que orientar, senão o que vai acontecer? Com 18 anos, eu vou pegar a flecha, vou lançar para qualquer lugar. Vou lançar para qualquer lugar e não no alvo. Porque quando eu quando eu compreendo que tenho que transmitir essa palavra aos meus filhos, tenho de os mostrar o caminho que devem andar. Quando chegar no momento de soltar a flecha, eu não solto de qualquer maneira. Porque eu primeiro tenho que ter a flecha na minha mão, preparar essas flechas. Tenho que preparar, porque mesmo o guerreiro, ele não solta a flecha à toa. Ele prepara a flecha. Vimos muitas vezes em filmes, eles pegam, afiam, passam assim qualquer coisa na ponta, passam muitas vezes alguns produtos. É preparação. Assim como o guerreiro prepara a flecha para a batalha, os nossos filhos têm de ser preparados. Então você prepara a flecha ao alvo, mas não solta. No momento certo, depois dela preparada, direcionada, você solta. Então, quando você compreender essa palavra, você preparar e soltar, vai se cumprir a vontade de Deus para a vida do seu filho, da sua filha. Porque você não vai soltar à toa. Porque tem pai que nem solta, porque ele não compreende. Não compreende que ele é maior autoridade na vida do seu filho, na vida da sua filha. Não compreende, porque ele chega, se compreendesse, não falaria de qualquer forma no livro de Provérbios, que na língua está o poder da vida e da morte. Provérbios 18, 21, sim. Poder da morte e da vida. Provérbio 18, 21, ele vai nos dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá. Quer dizer, quando eu compreender que nas minhas palavras há vida, que as minhas palavras podem gerar vida ou matar, eu não mais vou dizer aos meus filhos palavras de morte, palavras que destroem, mas sim palavras de vida, porque o Senhor diz que aquele que a usar bem comerá do seu fruto. Quando é que eu vou comer do fruto da língua? Quando eu liberar palavras de bênção e não de maldição sobre a vida dos meus filhos. Então, quando eu liberar essas palavras de bênção, decretos no mundo espiritual, mensagens ao mundo espiritual, e não somente no emocional também, porque muitos filhos hoje têm baixa autoestima, têm transtornos, porque lhes foram liberadas palavras de maldição pelas pessoas que tinham autoridade sobre eles e começaram a se ver como burros, incapazes, como imprestáveis, porque são as palavras que foram liberadas sobre si. Por conta dessas palavras, vamos encontrar os adolescentes, adultos, sem autoestima alguma, ou melhor, com autoestima baixa, com problemas de autoconfiança, por conta das palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Então, precisamos compreender que as palavras que nós vamos liberar
ao liberar essas palavras, nós estamos desenhando o destino profético dos nossos filhos. Porque elas vão acontecer, elas vão se materializar, essas palavras, elas vão ser realidade na vida deles. Então eu preciso compreender se eu estou a desenhar o futuro profético do meu filho, se eu estou a dizer aquilo que eu quero que ele seja, se eu estou a liberar palavras que vão se tornar realidade. Palavras são essas. Que palavras eu vou escolher para liberar? De vida ou de morte? De vida ou de morte? Amadas, eu há alguns anos, acho que foi em 2013, foi quando me chegou à mão o livro Eu e a Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Há um capítulo do livro onde ela fala da importância de termos uma lista de confissão. Uma lista de confissão da palavra. E enquanto eu li aquilo, havia partes que ela falava, porque dessa lista de confissões é onde nós chamamos a existência, as coisas que não existem, como se já fossem para nós. Então, eu adaptei essa lista, fui confessando daquela forma, em determinado momento comecei a buscar palavras, promessas da Bíblia sobre a vida dos meus filhos. E eu fui confessando essas palavras. Eu estou colhendo alguns dos frutos. Alguns sei que ainda vai levar tempo, mas eu tenho fé que hei de colher. Porque meu Deus, Ele é verdade, Ele é fiel. Ele não falha. Ele não falha. Porque eu, como creio com o coração, com a minha boca, eu falo. E por isso se torna verdade. Então, nós pais, nós mães, temos de ter mesmo o hábito de, você quando está a orar pelo seu filho, não ore só, tenha também a sua lista de confissão. Busque as promessas de Deus para a vida dos filhos. E no seu tempo, há de acontecer. Só não tenha pressa, não queira atropelar, porque o tempo de Deus, ele é sempre o melhor. Porque mesmo quando nós achamos que as coisas não estão em conformidade com o nosso desejo, é mesmo só o nosso desejo. Porque as palavras, elas são sementes. Se nós semeamos, ela tem que frutificar. Ela tem que brotar. Porque se eu pego hoje semente de mamão e planto, ainda que só 2 sementes germinarem, o fruto será muito superior àquelas 2 sementes que caíram. E o pai, a mãe, precisa compreender que cada palavra liberada sobre os seus filhos são sementes e reconteriai, e que estas sementes hão de germinar. Escolha semear da boa semente. Escolha semear da boa semente. Porque quando vamos comprar sementes, seja para plantas, para frutos, para o que quer que seja, nós queremos sempre as melhores. Essa semente, será que é daquela manga boa, docinha? Será que é daquela laranja boa, daquela tangerina boa? Eu quero aquela semente de mamão, aquela que quase não tem semente, que é muito doce, aquela papaya. Né? Assim mesmo. Os seus filhos, os nossos filhos, têm de ser muito superior a essa seleção que se faz a comprar sementes. Escolha da melhor semente que existe. Não plante qualquer coisa. Porque você não sai por aí comprando qualquer semente que alguém venha lhe vender. Você quer saber se é da boa cenoura, se é do bom fruto. Então não plante qualquer semente.
Muitas vezes os pais pensam que eu não estou presente, mas não, o meu filho é muito abençoado. Eu, na idade dele, nem tinha um carro, na idade dele, eu nem sonhava ter um telefone, nem estudava nessa escola. A idade dele, eu já trabalhava. Então, eles vão achando que esse aqui é a bênção. Ter o filho ali sentado em frente à tela, com o aparelho XPTO, o quarto do melhor, da boa cama. Não, não, não. Antes de qualquer presente, pai e mãe têm que ser presente na vida do filho. E muitas vezes nós, servas de Deus, nós falhamos aí. Nos esquecemos que a família é o nosso primeiro ministério. Nos esquecemos muitas vezes que se não cuidarmos dos nossos, quem vai cuidar é o diabo. Nos esquecemos disso. Em detrimento da obra, nos ausentamos muitas vezes de casa. Eu mesma tive momentos, principalmente naquela altura da pandemia, porque havia muitas situações, muita gente a passar por situações do ponto de vista espiritual, e eu tinha de estar fora muitas vezes para estar com essas pessoas, com essas famílias, por conta do acompanhamento. E assim como, mesmo depois da pandemia, ainda sofria-se muitos reflexos daquilo que aconteceu no 2020 e início de 2021. E então, muitas vezes, saía às 18 horas de casa e eu chegava à meia-noite, 1 da manhã, porque fui fazer a obra. Mas isso, sair às 18 era depois, às vezes, de um dia de trabalho. E agora, a dado momento, o Espírito começou a contender comigo sobre essa situação. E o pior, eu sabia que o meu primeiro ministério é a minha família, eu já sabia. Eu já sabia. Mas aquilo era, eu vou, até às X horas devo estar aqui. Sim. Então, muitas vezes, porque temos trabalho na igreja, nós vamos à igreja no meio da semana, 2, 3 vezes, o domingo vamos, não voltamos logo que termina o culto, ainda ficamos, porque há isso, há certo. Então, é necessário também que tenhamos discernimento, equilíbrio, mesmo ao servir. Mesmo ao servir. Porque estar presente é mais importante do que qualquer presente. E nem todo presente é uma bênção. Nem todo presente é uma bênção. Então, nós temos que, todas as vezes, perguntar a nós próprias se estamos a fazer o certo. Confrontar as nossas ações com a Bíblia. Porque às vezes cobramos sem sequer dar nada antes, sem orientar, sem mostrar, sem antes mostrar o caminho, nós queremos cobrar. Ter os pais é tão importante que Deus podia perfeitamente ter mandado Jesus para a terra de outra forma, mas ele escolheu colocá-lo no ventre de uma mulher e não só ter uma figura paterna. Ele podia colocar no ventre da Maria e Jesus e José, pronto, ela me traiu, vou só me ausentar assim, conforme ele próprio já tinha programado. E o Senhor dizer, não, deixa ele, a Maria sozinha vai, eu vou. Mas não, nosso Deus, ele é um Deus de princípios. É um Deus de princípios. Porque Jesus não podia vir para essa terra em forma de espírito. Ninguém havia de crer nele. Todo mundo havia de fugir.
Mas porque ele é um Deus de princípio, ele colocou no ventre de uma mulher para ser a mãe. Ele colocou a figura paterna, José. Ele colocou um homem íntegro, porque Deus fez as coisas com tanto cuidado, porque eu vejo a figura de José e começo a pensar que ele não só era um homem íntegro, porque aqui no livro de Mateus 1, 18, a partir do verso 18, diz assim a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Estava a falar de José, dizia que José mostrou-nos, né, por essas passagens que lemos do versículo do capítulo 1 de Mateus, do versículo 18 a 21, José mostra-nos que ele era íntegro, um homem de poucas palavras. Dizia que se não fosse, se fosse um José de hoje, as redes sociais todas estariam estampadas. Olha o que a Maria me fez, ela traiu-me, ficou grávida de outro, está a vir empurrando, tal trabalho que é de um tal Espírito Santo, não é? Nos dias de hoje seria assim, mas José, nas suas calmas, na maior descrição, ele tentava deixar Maria. E Deus escolheu a pessoa certa, né? Porque ele não podia dar Jesus para nascer, ter um pai Herodes, ter uma mãe Herodias, não. Ele escolheu as pessoas certas, e até porque havia a promessa de sair da tribo de Davi. Por isso é que ele disse a José, filho de Davi. Era a promessa, precisava se cumprir. Então, a figura paterna, a figura materna são tão importantes que Deus não deixou de fora isso. E ele escolheu alguém que pudesse cuidar, que pudesse educar, porque José, ele instruiu Jesus, ele educou Jesus, ele apontou o caminho para Jesus. Apesar do Espírito Santo, do Espírito de Deus que lhe assistia. Mas José foi o pai de Jesus. Aqui diz que Jesus era carpinteiro. Por quê? Porque seu pai era carpinteiro. Seu pai José. Então ele instruiu Jesus, educou Jesus. Maria também foi uma mãe que esteve o tempo todo ali junto do seu filho. Então esse é o modelo de família que o Senhor nos mostra. E o Senhor quer que nós sejamos. Este é o modelo. Mães e pais presentes. Mães que mostram o caminho. Pais que têm as flechas bem preparadas por si. Pais que compreendem que o futuro dos seus filhos está na sua mão. Que ele tem que instruir, direcionar rumo ao futuro para que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um desses filhos. Aleluia. Então, nós vamos compreender que nós não precisamos nos preocupar em educar os nossos filhos para nos superarem. Não precisamos educar os nossos filhos porque têm que ir mais longe do que nós. É óbvio que se eu lançar uma flecha, essa flecha vai mais distante do que o sítio onde eu estou, do ponto de partida. Temos que compreender que é preciso prepará-los, encaminhá-los, compreender que não nos pertencem, que nós estamos aqui simplesmente como cooperadores do Senhor, colaborando com o Senhor. Então, as escolhas dos nossos filhos, muitas vezes,
A gente aponta o dedo porque escolheu, fez e fez. Não, as escolhas são reflexo daquilo que nós passamos para eles. O que eles são é resultado do nosso trabalho. É resultado do nosso trabalho. Aleluia. Ah, Jesus. Às vezes, quando há pouco tempo antes deste momento, eu estava ali num momento de oração. Eu estava orando, 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 e já depois de algum tempo, o Espírito Santo disse: senta-te. Sentei, pega papel e caneta. E eu ouvi assim uma palavra paternidade dirigida. Paternidade dirigida, isso não faz sentido, senhor. Como paternidade dirigida é o quê? E levou-me assim: se existe construção dirigida, tem paternidade dirigida. E eu apontei, ele disse assim, paternidade dirigida é quando os pais instruem intencionalmente os filhos alinhados ao plano de Deus. Quer dizer que nós temos que ser intencionais na educação dos nossos filhos. A educá-los, temos que ser intencionais. Eu estou educando, estou instruindo com a intenção de que se cumpra a vontade de Deus, o propósito de Deus na vida dele. Eu estou orientando, estou instruindo com a intenção de que ele seja alcançado pelo Espírito Santo, de que ele ande no caminho do Senhor. E ele dizia mais: paternidade já é uma bênção, mas ela precisa realmente ser intencional. E porque nem todos têm o privilégio, nem todos têm o privilégio de serem pais, de serem mães. Por isso é que já é uma bênção. Para completar essa bênção, tem que ser intencional. Aleluia. E eu, depois de escrever isso, eu comecei a rir. Ele falava outra vez: pais pedem filhos abençoados. Esquecem que eles têm que abençoar primeiramente, que eles têm que ser uma bênção na vida dos filhos. Porque quando a palavra te diz, ser tu uma bênção, recomanai, ele está a dizer para você ser agradável a quem estiver ao seu redor. Ser tu uma bênção, seja tu uma bênção na vida da Miriam. Seja tu uma bênção na vida da Gleide. Que a Samba tenha o prazer de dizer: eu fico tão feliz quando tu estás comigo. Que a Maria Vandune pode dizer: ai, que bom que você está aqui, Angelina. Ser uma bênção. Porque quando você é uma bênção na vida do outro, o outro sente prazer de estar na tua presença. Quando você não está, ele sente falta de ouvir. Quando ele está atravessando uma situação, ele diz: sim, a Fátima Silva tivesse aqui, se a Filomena tivesse aqui, se eu pudesse ligar nessa hora, ela teria uma palavra para mim. Você é uma bênção para a vida da sua irmã. Então, seja uma bênção para a vida do seu filho. Antes de querer filho abençoado, seja uma bênção para a vida do seu filho. Porque você não pode cobrar de ninguém aquilo que você não é para os outros. Não pode. Eu não posso querer que o meu filho seja abençoado se eu não sou uma bênção na vida dele. Se eu não sou fonte de alegria para ele. Se ele não sente prazer de estar na minha presença, eu não posso querer que ele seja abençoado. Pedir para que ele seja abençoado. Aleluia. Ai, amadas irmãs, ser pai, ser mãe é tão bom, mas é difícil.
Sabe, a Bíblia nos mostra que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi falhou como pai. Profeta Eli era o profeta de Israel, mas os seus filhos profanavam o templo, levando mulheres, comiam da comida consagrada. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E nós escolhemos, nós que aqui estamos, escolhemos nos alimentar da fonte verdadeira, da fonte de vida, que é a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita ser a mãe que Ele quer, as mães que Ele quer que nós sejamos. Que o Senhor permita que nós olhemos para nós e possamos encontrar as nossas falhas. Porque é um processo longo. Hoje estamos bem, amanhã não estamos. Fazemos bem uma coisa, mas noutra falhamos. Então, que Ele nos permita olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas falhas e tomarmos um outro rumo. De tal modo que possamos verdadeiramente abençoar os nossos filhos. E nunca nos esquecendo que depois de Deus, somos a maior autoridade na vida dos nossos filhos. E escolher sempre abençoá-los, escolher sempre gerar vida neles, porque abençoar é gerar vida. Abençoe os seus estudos, abençoe os seus projetos, abençoe as suas escolhas. Abençoe os seus caminhos. Ore para que o Senhor traga para eles pessoas que vão os ajudar também a caminhar rumo àquilo que o Senhor preparou para cada um deles. A minha oração é que o Senhor continue falando conosco ainda dentro desse tema e que tenhamos todas sido grandemente abençoadas com essa palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A honra, a glória é toda para ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estamos Amém. Abastecidos, né, com essas instruções que recebemos da irmã Maria Manuela. Deus continue te abençoando grandemente, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir aqui a oração final, todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, grande será a paz de nossas crianças, e as nossas Amém. crianças irão crescer e virar adultos e também serão pais. Glória a Deus. A Leide é contigo. Amém. Então vamos orar, irmãs, em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Nós fomos bastante ministradas como mães, como Ezer, como mulher de Deus. Tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, queridas: seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aleluia. Salmos 112, versículo 2. Aleluia. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. João 17, 17. Senhor, nós queremos te agradecer, oh Pai. Te agradecer por esse momento tão precioso. Deus, como é bom saber que os nossos filhos, Senhor, têm promessas que vêm de Ti, que eles serão poderosos na terra, que eles serão uma geração abençoada de homens íntegros. Nós profetizamos na vida dos nossos filhos, geração abençoada, homens íntegros, Senhor, consagrados na verdade da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso,
que os nossos filhos, que as nossas filhas, que os nossos netos e netas, Senhor, que toda a nossa geração, Senhor, venham ser, Senhor, bênçãos, venham ser flechas, Senhor, como o Senhor declara na sua palavra, que eles venham ser heranças do Senhor aqui nessa terra. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida da nossa amada irmã Maria Manuela, que nos trouxe, Senhor, revelações profundas através do Teu Espírito Santo para a vida dos nossos filhos, para a vida de toda a nossa geração. Pai, que nós possamos ser exemplos para a vida dos nossos filhos, Senhor, para a vida dos nossos netos, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter discernimento do Teu Espírito Santo, para sermos, Senhor, exemplos para a vida dos nossos filhos. Pai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos ter o discernimento, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que sejamos conscientes que o nosso primeiro ministério, Senhor, aleluia, é a nossa família. Oh, Deus, como bem falou a nossa querida irmã, que se nós não cuidarmos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ali, pronto para cuidar. Mas nesse momento, Senhor, unidas com todas essas 16 mulheres aqui, nós profetizamos, nós declaramos na vida dos nossos filhos que eles são bênçãos do Senhor, que eles são flechas, Senhor, direcionadas por Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que os nossos filhos, Senhor, sejam o reflexo daquilo que nós ensinamos para eles, daquilo, Senhor amado, que nós, Senhor amado, sejamos exemplos para eles, aquilo que eles podem ver, Senhor, o Senhor através das nossas vidas. Deus querido, em nome de Jesus, que eles sejam, Paizinho querido, em nome de Jesus, poderosos aqui nessa terra, em todas as áreas, em todos os aspectos, Senhor, das suas vidas, que eles sejam uma geração, Senhor, abençoada, de homens íntegros que abençoe outras pessoas, outros homens, outras famílias. Pai querido, no nome de Jesus, que os nossos filhos sejam consagrados, nós declaramos, nós profetizamos que os nossos filhos sejam consagrados na tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós oramos, Senhor, nesta tarde, neste momento, nesta hora, Senhor amado, profetizando na vida de cada exército que está conectada aqui ao vivo e de cada pessoa que irá posteriormente estar, Senhor, acompanhando, meu Deus amado, esta ministração, esta série, Senhor amado, em nome de Jesus, que é de abençoar os nossos filhos. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos na certeza, Senhor, de que nossos filhos são homens íntegros, na certeza de que os nossos filhos são flechas direcionadas por ti. Alaramasherecanta, alamanas, alamiandecaço, ibiandecaço, oh, em nome de Jesus, Senhor, sela a vida dos nossos filhos e das nossas filhas com teu sangue precioso. Em nome de Jesus, Senhor, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Gratidão a cada uma de vocês que estiveram aqui conosco no ao vivo, e você que irá assistir posteriormente também seja tremendamente edificado com essa palavra. Faça os apontamentos, aquelas que conseguiram, e vamos praticar o que a nossa irmã Maria Manuela nos ensinou hoje. Recebemos muitas chaves. Se nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, nós precisamos ser bênção na vida deles. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz.
E a nossa Amém. série Bênção Mãe não se encerra aqui. Semana, o próximo encontro, nós também continuaremos falando sobre investindo em memórias